No Brasil, o PROCON foi a primeira organização governamental que foi criada em 1976. Naquela época, vivíamos sob uma ditadura, mas a questão do consumidor veio em consequência da grande discussão e de um movimento forte que acontecia nos Estados Unidos, onde o HFNAD militava pelos direitos do consumidor, além de outras organizações. Em 1976, o governo do estado de São Paulo, governo Paulo Egídio, criou um grupo de trabalho para discutir a necessidade da institucionalização de uma política de defesa do consumidor no estado. Foi assim que surgiu o PROCON, Procuradoria de Proteção e Defesa. Essa questão ganhou relevância quando, nos anos 80, entramos no processo de democratização e mobilização da sociedade civil. Vários movimentos de luta pelos direitos da mulher, a questão do meio ambiente, começaram a ser tratados a partir da redemocratização do país. Segundo o professor Pinsky, a democracia brasileira começou de fato nesse período. E nos anos 90, conseguimos grandes vitórias com a nova Constituição. Passamos a ter o Código de Defesa do Consumidor, porque a Constituição estipulava a obrigação do Congresso Nacional aprovar o Código. Mas o ponto fundamental para nós é o reconhecimento pelo Código da vulnerabilidade do consumidor e a necessidade do equilíbrio nas relações de consumo. A partir dos anos 90, praticamente todos os estados do país criaram PROCONs, Promotorias de Defesa do Consumidor, defensorias públicas, até delegacias especializadas. Vamos viajar um pouco na história de nosso país. PROCON em Brasília. Para sensibilizar e apressar a aprovação pelo Congresso Nacional do Código de Defesa do Consumidor, inúmeras entidades representativas se deslocaram até Brasília. Dezenas de funcionários do PROCON enfrentaram uma longa viagem de ônibus e hospedaram-se em alojamentos na capital federal para reivindicar, nos gramados e galeria do Congresso, a aprovação do texto legal. Com a consolidação dos projetos legislativos de Geraldo Alckmin e Michel Temer, surgiu o projeto da Comissão Mista, que se transformou no Código de Defesa do Consumidor. Assim, após 2 anos de audiências públicas, no ano de 1990. Além do Plano Collor I, instituído no mês de março, outro fato de enorme importância, como já mencionado, foi a sanção da Lei 8.078, de 11 de setembro. Os consumidores e fornecedores começaram a receber informações e orientações de forma maciça sobre a nova legislação durante o período de 6 meses de implantação da lei. A proteção e a defesa do consumidor estava inserida no ordenamento jurídico brasileiro, como uma lei moderna e inovadora com ampla divulgação na mídia. Com o apoio da população e dos órgãos de proteção ao consumidor, estava para ser efetivamente implementada e dar certo, consagrando também a 4ª geração de direitos, os coletivos. No âmbito da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, foi criado o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, com o objetivo de
coordenar a política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, integrado pelos órgãos federais, estaduais, municipais, do Distrito Federal e pelas entidades privadas de defesa do consumidor. 1991. O ano de 1991 foi marcado pelo Plano Collor II e pela entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, que dava maiores poderes aos PROCONs e representa a maior conquista na proteção e defesa dos consumidores no Brasil. Os direitos conquistados tinham que ser ampla e rapidamente levados ao conhecimento da população, para que em um curto espaço de tempo pudesse ser exigido o efetivo cumprimento da lei. Assim, com o intenso trabalho de divulgação dos PROCONs, a lei foi sendo gradativamente assimilada. A constante vigilância do mercado, exigindo dos fornecedores as adequações necessárias nos produtos e serviços, foram de fundamental importância para a implementação da lei. Os meios de comunicação destinavam cada vez mais espaços, cadernos e até programas inteiros de rádio e televisão às questões envolvendo relações de consumo. Alguns jornalistas se especializaram em temas de consumo, abrindo espaços para debates, discussões, reclamações e denúncias. A unificação das atividades. Nesse mesmo ano, foi extinta a Secretaria de Defesa do Consumidor e, nos termos do Decreto número 33.321, de 3 de junho de 1991, a estrutura de proteção ao consumidor foi integrada à Secretaria da Justiça com a denominação de Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON. O PROCON, com essa alteração, teve ampliada sua atuação e competência ao passar e agir além do atendimento individual à população, tendo em vista as atividades de fiscalização, municipalização, estudos e pesquisas e educação do consumo que foram incorporadas à nova estrutura. 1992. Reclamações de ofício. Os técnicos do PROCON, com base nas reclamações individuais, atos fiscalizatórios, material e matérias publicitárias veiculadas, iniciaram trabalho com reclamações de ofício, conhecidas como ROS, em que o PROCON assumia, no polo ativo e de forma abrangente, a proteção e defesa dos interesses coletivos dos consumidores. A medida visava promover preventivamente a busca de solução para problemas coletivos, evitando que todos os consumidores afetados ou que viessem a ser atingidos pela prática, motivo da reclamação de ofício, tivessem que procurar individualmente o órgão para a solução de seu problema individual. Primeiras ações coletivas. A Procuradoria-Geral do Estado, por meio da Procuradoria Judicial, passou a representar em juízo o PROCON e os interesses dos consumidores. Assim, foi possível ao órgão ingressar com as primeiras ações judiciais coletivas junto às varas da Fazenda Pública. Os processos 826/92 e 829/92 eram relativos a publicidades enganosas de alimento e calçado. Já o processo
92, foi instaurado pelo descumprimento de contratos de viagem. O PROCON em São Paulo. Ainda em 1992, foi publicada a Resolução SJDC número 4, de 15 de janeiro de 1992, criando, junto ao PROCON, o primeiro serviço público de ouvidoria do Estado de São Paulo. A primeira ombudsman, profissional contratado por um órgão, instituição ou empresa que tem a função de receber críticas, sugestões, reclamações e deve agir em defesa imparcial da comunidade, foi Rosalida Conceição Conde. Posteriormente, esse serviço passou a ser denominado de ouvidoria. Telefone número 1512. Atendimento telefônico. O serviço de atendimento telefônico, oferecido por meio da linha tronco 258-7755, foi ampliado e passou a atender pelo número de 1512. Esse número, composto de 4 dígitos posteriormente, foi utilizado por outros órgãos públicos de defesa do consumidor em outros estados do país. Em dezembro de 1994, foi inaugurado em prédio localizado na Avenida Santo Amaro o Serviço de Atendimento Telefônico do PROCON. 1.498.517 consumidores atendidos. Decorridos 18 anos desde 1977, quando começou a ser tabulado o número de atendimentos, e até dezembro de 1994, o PROCON atendeu 1.498.517 consumidores individualmente. Este número foi superado nos 6 anos que se seguiram a 1994. 1995. Ordem dos Advogados do Brasil. A partir de junho de 1995, o consumidor contou com outro aliado, tendo em vista a criação da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. As principais competências estabelecidas pela comissão se referiram à elaboração, divulgação e difusão de estudos sobre a aplicação e aprimoramento da legislação de defesa do consumidor e a viabilização de meios para atendimento aos consumidores. O PROCON tem participado e colaborado em diversas atividades e palestras promovidas pela OAB, no intuito de incentivar e auxiliar a elaboração de estudos e divulgação de temas relevantes e de interesse dos consumidores. São direitos básicos do consumidor estabelecidos pelo artigo 6º da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. 1. A proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. 2. A educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. 3. A informação adequada e clara
sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 4. A proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou 5. A modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos super. 6. A efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. 7. O acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. 8. A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação, ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. 9. Nula. 10. A adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. Segundo o artigo 7º da mesma lei, os direitos previstos neste Código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, a analogia, costumes e equidade. Estabelece ainda esse artigo que, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. PROCON, Rio de Janeiro. Estabelece ainda esse artigo que, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. O PROCON, criado pelo Decreto Estadual nº 9.953, de 22 de maio de 1997, se insere no contexto da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, popularmente conhecida como Código de Defesa do Consumidor. Instrumento considerado pela maioria dos juristas como um dos mais avançados do mundo, sobretudo porque procura defender a parte mais fraca nas relações de consumo, o que não deve se constituir em novidade, eis que está entre os mais brilhantes operadores da área do direito. Referido código surgiu como uma inovação auspiciosa para os consumidores, porque até o seu surgimento, a frase que costumeiramente se ouvia por parte dos fornecedores, prestadores de serviços e executores de obras, quando do recebimento das reclamações pelos consumidores, era vá se queixar ao bispo, de triste memória. O advento do Código, entretanto, ao longo de 7 anos,
veio sendo testado pelos fornecedores que insistiam em não atender aos seus dispositivos, porque era uma peça isolada, sem a integração de informações, seja a nível federal, estadual ou municipal, e entre esses entes da federação. Eis que surge o Decreto Federal número 2181, de 20 de março de 1997, que dispôs sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, SINDEC, estabelecendo normas gerais de aplicações de sanções administrativas previstas na mencionada Lei número 8.078, revogando o Decreto número 861, de 9 de julho de 1993. Tal a importância desses dois dispositivos legais que criou-se o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, DPCC, órgão normativo e definidor de políticas do sistema, subordinado à Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça. Aquele departamento que passou a ser o órgão central do sistema, tendo como órgãos setoriais os estados e os órgãos seccionais dos municípios brasileiros, abrangendo todo o território nacional, com a integração desses entes da federação, atingindo praticamente a toda a população brasileira, os PROCONs, sejam estaduais ou municipais, ganharam em dimensão e importância, fazendo com que os fornecedores tivessem que render-se às evidências. O PROCON passou a ser uma referência nacional no que tange ao atendimento das reclamações dos consumidores, sobretudo os mais fracos, que, via de regra, não dispõem de recursos para pagar advogados para defendê-los. Releva acrescentar que, sendo órgãos de primeira instância administrativa, e em muito têm contribuído para dar celeridade no atendimento ao consumidor, promovendo as chamadas conciliações, privilegiando a negociação. E, em decorrência, o equilíbrio das relações de consumo, que é o que interessa ao consumidor, com a vantagem de não sobrecarregar o judiciário. No estado do Rio de Janeiro, editou-se o Decreto número 35.686, de 14 de junho de 2004, que dispôs sobre a organização do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor, por analogia com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Tendo o PROCON, em setembro de 2005, passando a integrar o Sistema Nacional, produto de assinatura de convênio entre a chefia do Poder Executivo Estadual com o Ministro do Estado da Justiça. A finalidade do mencionado sistema estadual é a inter-relação entre o governo federal com o governo estadual, os municípios, a Defensoria Pública, o Ministério Público, as entidades civis de defesa do consumidor e tantos quantos queiram participar das ações em prol da defesa dos consumidores, buscando tão almejado equilíbrio nas relações de consumo. Ressalta-se por sua inclusão social os serviços prestados no atendimento do Disque PROCON 1512, por deficientes visuais, em 2 turnos,
único estado da Federação Brasileira a assim proceder, com a fantástica marca de 687.353 atendimentos telefônicos realizados no quadriênio 2003-2006, fato objeto de elogios do próprio DPDC, do governo federal e de todos quantos os visitam. Hoje, o PROCON do Estado do Rio de Janeiro, além da sua sede na Rua do Ouvidor, número 54, onde atende a cerca de 3.500 reclamações por mês, mantém convênio com 14 municípios, 16 unidades de universidades e 3 postos avançados, do que resulta num enorme retorno político, econômico e social. Juizados especiais. Um novo tempo na Justiça. Os juizados especiais se destinam à conciliação, instrução e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. O procedimento traçado pelo sistema visa, principalmente, a conciliação, tendo como princípio a oralidade, a simplicidade, a gratuidade, a celeridade e a informalidade. Nele, a parte pode iniciar o processo cível diretamente na secretaria do juizado, desacompanhado de advogado, nas causas de até 20 salários mínimos. Só necessitando de patrocínio para o caso de recurso, que, sendo necessário, lhe será nomeado defensor público para esse fim. Pois bem, o juizado especial tem em um de seus objetivos resolver problemas relativos ao Código de Defesa do Consumidor, onde tanto o consumidor quanto a empresa, em conjunto com o Poder Judiciário, buscam a solução do problema. O juizado é uma alternativa da Justiça para agilizar os casos na tentativa de sanar o problema de forma rápida e simples. Sem este tipo de postura, o Código de Defesa do Consumidor não teria dado certo, pois se fosse depender da justiça comum, alguns casos poderiam demorar anos para serem julgados, ao contrário do juizado especial, que em sua grande maioria busca resolver os problemas em poucos meses. Problemas mais comuns. Você, como um bom vendedor, deverá ter muita cautela para não esbarrar nestes tipos de problemas. 1. Propaganda enganosa. 2. Cobrança errada. 3. Negativar o nome do cliente erradamente. 4. Produtos com vício. 5. Demora na entrega. 6. Não dar a garantia correta do produto ou de serviço. Propaganda enganosa. Artigo 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal. Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá em seu poder, para a informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem. Artigo 1º. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário
inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir ao erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. 2. Cobrança errada. Da cobrança de dívidas. Artigo 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso. 3. Negativar o nome do cliente erradamente. Acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Artigo 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no artigo 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público. Um grande erro é negativar o cliente sem que antes seja enviada carta ao mesmo identificando a falta de pagamento do mesmo. 4. Produtos com vício. Artigo 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhe diminuam o valor. Assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Parágrafo 1º. Não sendo vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente e à sua escolha: 1. A substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso. 2. A restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. 3. O abatimento proporcional do preço. 5. Demora na entrega. 6. Não dar a garantia correta da venda ou do serviço. Artigo 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes
ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. Parágrafo 1º. O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera. 1. Sua apresentação. 2. O uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam. 3. A época em que foi colocado em circulação. Parágrafo 2º. O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado. Parágrafo 3º. O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar: 1. Que não colocou o produto no mercado. 2. Que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste. 3. A culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro. Artigo 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando: 1. O fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados. 2. O produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador. 3. Não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Exercícios de fixação.